falar sobre os perigos que assolam os desigrejados, é falar sobre algo que eu entendo, pois senti na minha pele. Em um momento da minha vida, eu estava tão frustrado com a religiosidade, eu estava tão angustiado, tão ferido, que eu disse à minha esposa: a partir de hoje nós não congregaremos em nenhuma denominação. Eu vou congregar com você e com o meu filho em casa. Não vamos para lugar algum. Eu comecei a olhar para a religião com desdém, com descrédito. Alguns pastores foram me visitar e eu disse: você está perdendo o seu tempo. Nem água eu lhe ofereço. E eu usei palavras pesadas. Eu disse: você é um picareta, você é um falso profeta, não perca seu tempo vindo aqui. Eu estava tão frustrado, tão angustiado, que aqueles que me diziam: olha, você precisa ir à igreja, você precisa congregar, eu dizia: você está sendo iludido, sendo enganado. E eu quero que, diante desta palavra que eu irei trazer ao teu coração hoje, você entenda a necessidade de congregar. Eu lembro que depois dessa frustração, eu comecei a realizar alguns cultos na minha casa. E um culto que era eu, minha esposa e o meu filho, começou a chamar a atenção dos meus vizinhos e eles começaram a participar. Dos meus familiares, eles começaram a participar. E aí então nasceu a igreja. Eu tive o privilégio de cuidar de muitas pessoas, simplesmente porque eu parei de olhar para a minha dor, para a minha ferida, para a minha frustração, e comecei a abrir as portas da minha casa para que outras pessoas fossem tratadas, curadas, restauradas. Um dos maiores perigos de você decidir não congregar é porque você não é tratado e também não é ferramenta para que alguém seja tratado. Não é canal. Há poucos momentos atrás, o nosso irmão Carlos falou algo muito interessante. Ele disse: eu estou me sentindo útil. Eu estou tirando a ferramenta do armário, eu estou servindo a Deus, e não há ambiente mais propício para servir a Deus do que na comunhão com os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas nós sabemos que os desigrejados não surgiram agora. Tanto é que a carta aos Hebreus há um conselho para aqueles que estão deixando de congregar. Quantas igrejas estão vazias? As pessoas preferem acompanhar através das redes sociais. Você consegue escutar as melhores mensagens através do YouTube. Deitado na sua cama, sentado no seu sofá, você escuta uma mensagem poderosa do Charles Spurgeon, do Billy Graham e de tantos outros pregadores, do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos. Você consegue alimentar a sua alma através das mídias sociais. Você consegue desfrutar de momentos de oração com homens cheios do Espírito de Deus. Você consegue se alimentar através de louvores, mas há algo que você não consegue fazer sozinho. Você não consegue servir, e você não consegue ser servido como nós estamos servindo e sendo servidos nesta noite. Você não consegue desfrutar desta coinonia, deste calor humano. O que hoje muitos desprezam e dizem: não há necessidade. A Bíblia nos diz que é extremamente necessário. E eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos desigrejados dentro da igreja. E aqui eu não estou pregando para quem não veio à igreja.
A palavra é para você que está aqui. É para você que está nos acompanhando através das mídias sociais. Quantas vezes nós estamos na igreja, mas nós não servimos, somos meros consumidores. Queremos nos alimentar, nos abastecermos para vivermos a nossa vida em paz, com a felicidade que Cristo, só Ele, pode nos proporcionar. Mas o maior propósito de nós nos congregarmos é encontrarmos o nosso papel, aonde nos encaixamos para servir a Deus. Hoje a minha esposa chegou para mim e disse: Diego, eu vi um talento muito especial na irmã Francisca, o amor que ela tem ao cortar aquelas frutas, ao preparar aquele café da manhã. Ela disse: Diego, eu acredito que ela encontrou uma forma de servir a Deus que agrada a Deus e agrada a ela. Irmão Luiz, quando pega o seu instrumento, irmão Carlos, quando começam a louvar, irmão, eles se encontram. Eles passariam facilmente a noite inteira aqui louvando, porque eles se identificam em servir a Deus dessa maneira. Deus os capacitou, os chamou para isso. Mas eu pergunto a você, qual é a sua função? Você já se encontrou dentro da igreja? O irmão Naldo, como ninguém, ele constrange mesmo, irmão. Ele distribui literaturas. A minha esposa disse: tem que ter cuidado, porque o irmão Naldo para todos os carros que passam. Os carros passando em alta velocidade, ele pula na frente do carro para distribuir a literatura. E ele convida o povo para ouvir a palavra. Isso é um dom, isso é um talento. Por esses dias, o irmão Naldo entregou uma literatura a um rapaz que estava passando na bicicleta, e o rapaz começou a ler e ele chorava copiosamente. Ele disse: pastor, tudo que eu precisava ouvir nesta manhã está aqui neste folheto. Na entrega de um folheto você pode servir a Deus. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Você sabe entregar um folheto? Você sabe dizer que Jesus é bom? Um dos privilégios que nós temos em ser uma igreja pequena é porque é fácil servir a Deus em uma congregação pequena. Porque todos têm oportunidade, o acesso é fácil para todos. Quando você está em uma igreja muito grande, irmão, muitas vezes você tem a dificuldade de se encontrar. E existe até departamentos que você pode sim servir ao Senhor. Eu vim de uma igreja grande, mas servi a Deus lá. Mas em um ambiente como esse, irmão, você tem como ser muito útil ao seu irmão. Você tem como servi-lo. Mas muitas pessoas dizem: pastor, não, eu não vou para a igreja porque o irmão pode me decepcionar, ele pode me trazer transtorno, ele pode angustiar o meu coração. Eu não vou para a igreja porque eu não quero arrumar briga com ninguém. Você já ouviu alguém dizendo isso? Eu não vou para a igreja porque eu vou ver os defeitos, inclusive na vida do pastor, da mulher do pastor. Eu não vou para a igreja porque eu não quero me escandalizar. Então eu prefiro ser crente em casa. Estima-se que boa parte da população brasileira é crente. Mas que tipo de crente? Há algum tempo atrás, quando se perguntava a alguém: qual é a fé que você professa? A pessoa dizia: eu sou católica. E se perguntava: você vai à igreja católica? Não. Eu vou uma vez por ano. Vou no Natal. Sabe, eu vou na Páscoa. Mas eu sou católica. Eu não sou praticante. E o problema é que nós estamos sendo contaminados por esta epidemia de incredulidade, de irresponsabilidade. E isso é preocupante. Por quê? Porque ficamos fracos na fé. Ficamos vulneráveis às investidas do diabo. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele quer deixar você vulnerável, suscetível à queda. Mas eu quero que, mediante esta palavra, você entenda que é necessário você congregar. Eu vou lhe dar alguns motivos pelo qual você deve congregar. E não é congregar uma vez na semana. É quantas vezes for possível. Você precisa se reunir com os seus irmãos.
Você precisa servir aos seus irmãos. Você precisa cuidar dos seus irmãos. Você precisa ensinar os seus irmãos e aprender com eles. Esse é o propósito da igreja. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25. A palavra do Senhor nos diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu quero trazer uma breve reflexão no primeiro versículo e depois nós iremos ler o segundo versículo. O texto começa dizendo: vocês precisam considerar um ao outro. Vocês precisam olhar para o outro de uma maneira que vocês entendam que vocês tanto podem servir como podem ser servidos. Ele diz: nós precisamos incentivar um ao outro. Será que em casa, irmão, você vai conseguir incentivar alguém na sua fé? Incentivar a praticar boas obras? O texto ele diz que um dos propósitos pelo qual nós devemos congregar é porque congregando nós somos úteis no reino de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos deu talentos, dons, capacidade para desenvolvermos funções no corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. E um membro fora do corpo, ele apodrece e morre. Imagine eu cortando a minha mão, o que vai acontecer com ela? Ela vai apodrecer. Mas o meu corpo vai sofrer uma amputação. Mas depois que o sangramento for estancado, ele pode sobreviver sem a mão. Mas a mão não pode sobreviver sem o corpo. Então, um desigrejado não pode sobreviver sem a igreja. Você pode achar a igreja abominável, desprezível. Você pode olhar para todos os erros da igreja e dizer: não quero fazer parte disso. Eu quero ficar em uma distância segura para que eu não me contamine. Mas você vai estar fora da palavra do Senhor, porque você é um membro deste corpo. Você tem uma função. Você pode ser o nariz, a boca, o ouvido, eu não sei qual é a sua função no corpo, mas existe uma utilidade para você. E nessa utilidade você vai trazer ânimo ao coração daqueles que estão desfalecendo. Você vai encorajá-los. Você vai abrir os olhos daqueles que estão à beira do precipício. Você vai incentivar aqueles que estão adormecidos a praticarem boas obras, pois a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E por isso que o texto diz: devemos encorajar os nossos irmãos a praticarem boas obras. E o texto continua no versículo 25: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A palavra do Senhor nos diz: é um dever do cristão se congregar, se reunir. É um dever do cristão procurar encorajar um ao outro. É um dever do cristão entender que se aproxima o dia da vinda do Senhor e nós não podemos estar por aí dispersos. Sabe, irmão, quando você casa, você tem compromisso com seu esposo ou esposa. Quando você trabalha em uma empresa, você tem compromisso com ela, com o seu patrão. Mas por que quando nós estamos congregando, não temos o mesmo compromisso com a noiva do Cordeiro? Temos sempre desculpas, estamos sempre ocupados em alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, mas a grande verdade é que não é prioridade para os nossos corações ser igreja do Senhor. Mas eu quero que mediante esse texto você entenda a necessidade de estar na presença do Senhor, reunido com os seus irmãos, porque se aproxima o dia da vinda do Senhor, e aqueles que se encontrarem distante da noiva do Cordeiro,
Quando a trombeta soar, irmão, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar a sua noiva. E se você não é noiva, você não tem parte com Ele. Alguns odeiam a noiva, mas amam o noivo. Eu não suporto a igreja, eu não suporto a religiosidade, o farisaísmo, a hipocrisia dentro da igreja, mas eu amo Jesus. Como é que você diz que ama Jesus se você não consegue amar o seu próximo que você está vendo? Uma das maiores desculpas: eu não gosto de estar junto com pessoas, porque eu vou ter problemas com elas, elas vão me decepcionar, elas vão me trazer transtorno. Mas saiba que a nossa obrigação é amar estas pessoas, é cuidar destas pessoas. Enquanto igreja, nós temos essa responsabilidade. E ele diz: está chegando o dia do Senhor, e nós precisamos estar preparados. Então, mediante essa palavra, eu convido você a esta reflexão, meu irmão. Não deixe de congregar, não deixe de buscá-lo constantemente. Nós estamos nos reunindo aqui na terça-feira, culto da palavra, culto do ensino. É um culto em que nós dedicamos um período maior para a ministração da palavra. Eu consigo me aprofundar mais em um texto bíblico. Eu sei que muitas vezes nós estamos cheios de responsabilidade, com tantos compromissos a cumprir, mas procure encontrar um tempo na sua agenda para você estar aqui no culto da palavra, para você aprender e você também comungar com os seus irmãos, você incentivar os seus irmãos, você ter um momento de coinonia com os seus irmãos. Assim como você vai fortalecer alguém, você também será fortalecido. Você não será apenas um consumidor, mas você será útil. Eu não venho à igreja para simplesmente consumir e sair daqui fortificado, alimentado. Não, eu venho para servir. E eu venho para servir desde que eu era apenas um membro. Todos os dias eu ia para a igreja e eu dizia: eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir o meu irmão, colocando uma cadeira para ele, quem sabe servir um copo com água para ele. Ninguém pediu para o Diogo servir água agora, mas ele foi ali, sem ninguém mandar. Ele preparou a água na bandeja e ele saiu servindo cada um dos irmãos. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? Aquele que dá água para um dos pequeninos tem uma recompensa diante de Deus. Imagina, ele serviu água para os irmãos, para todos que aqui estão. É excelência. E não foi eu que pedi para ele servir, não foi eu que ensinei isso a ele, mas ele procura fazer o melhor. É a forma que ele encontra para servir a Deus, para agradar a Deus. E o que é que você tem feito para agradar ao Senhor? A grande verdade, irmão, que se aproxima o dia da vida de Jesus Cristo. E quanto mais esse dia se aproxima, mais as pessoas são egoístas. Elas estão preocupadas consigo mesmo. Sabe por que nós estamos sofrendo tanto, irmão? Porque nós só conseguimos enxergar a nossa dor, a nossa frustração. Eu lembro da primeira vez que a irmã Jéssica foi para a rua fazer a distribuição do seu pão. E ela viu recém-nascidos enrolados em panos ao relento. Ela viu pessoas grávidas, mulheres grávidas, com muitas crianças ao seu redor, ali ao relento. E ela, quando voltou para casa, ela disse: pastor, eu sou muito abençoada, porque eu vou voltar agora para minha casa, eu tenho uma cama quente para me aquecer, um apartamento confortável, eu tenho pão sobre a minha mesa, e essas famílias não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm aonde dormir. Eu sou uma pessoa muito agraciada. Você sabe por que muitas vezes nós estamos tão infelizes, tão frustrados, tão angustiados? Porque nós não conseguimos enxergar a dor do nosso próximo, só conseguimos enxergar as nossas frustrações. Você sabe qual é o melhor remédio para a sua depressão? Faça uma visita ao Laureano, faça uma visita aos moradores de rua, sabe? Participe do café solidário. Aquele momento que a gente vive ali, irmão, a gente vê várias pessoas sendo servidas naquele café. Tem pessoas, irmãos, que estão comendo ali e não tem o que comer em casa. E a gente prepara um banquete com muito carinho. Eu vim falando para as irmãs hoje: eu quero colocar um pãozinho com queijo ali, irmão, sabe? Aquele misto quente, aquele sanduíche maravilhoso. Queremos servir um iogurte.
salada de frios, né? Queremos fazer com excelência, irmão. Queremos oferecer o melhor. Deus tem nos dado ali aquele hortifruti, né? Para servirmos todos os domingos. Mas queremos fazer o melhor. E a irmã Jéssica preocupada, dizendo: pastor, como é que acontece aquilo ali? Em outras palavras, ela está dizendo: eu quero ser participante, eu quero servir, eu quero ofertar também para melhorar esse café, para manter esse trabalho. Que extraordinário, irmão. Muitas vezes a gente só está se preocupando com nós mesmos. Nós podemos ser uma igreja pequena, irmão, mas a gente faz muito barulho. Você não tem ideia da quantidade de roupas que nós temos armazenadas aqui em cima. Estamos nos preparando para sair às ruas, para distribuir aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Você não tem ideia de quantas pessoas estão sendo abastecidas, irmão, com mantimentos dessa pequena congregação. Temos uma frise cheia de galinha, irmão, de frango. Estamos doando para toda a comunidade, abençoando muitas pessoas. Isso é gratificante, irmão. E cada vez que a gente doa, mais Deus manda, mais Deus abençoa. Sabe, irmão, somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Ele entende a nossa necessidade. Muitas vezes você sentir fazer algo para Deus, você diz: como é que eu vou fazer? Deus vai fazer a provisão para que você sirva o seu irmão, para que você seja útil no reino. Você é a igreja do Senhor. Então não deixe de congregar, não deixe de se reunir. Na sexta-feira, nós estamos aqui no ciclo de oração. Toda sexta-feira nós estamos aqui a partir das 19 horas, buscando ao Senhor, colocando a face no pó, clamando a Deus. Sabe, irmão, não tem coisa melhor do que você estar clamando aqui na presença do Senhor, junto com os seus irmãos. A oração em casa ela é maravilhosa, mas, irmão, como você está em coinonia com seus irmãos, na igreja é diferente, irmão. É diferente. Até o ambiente é diferente. A atmosfera é diferente. Você está em casa, irmão, aí tranca a porta do seu quarto, quando pensa que não chega alguém batendo, chamando, o telefone toca. Tudo acontece para lhe atrapalhar, mas aqui na igreja não, irmão. Aqui na igreja você está buscando, você está concentrado, você está ligado com a graça de Deus, com o trono da graça. Então isso é maravilhoso. Então você sai daqui nesta noite apenas dizendo: Senhor, eu sou a tua noiva, e eu preciso a cada dia mais se aproximar de ti e se aproximar dos meus irmãos. Irmão Naldo, ele sempre me convida para almoçar na sua casa, e dia após dia: pastor, vamos lá em casa. Se eu deixei, ele quer que eu almoço lá todo dia, mas eu digo: não, irmão, uma vez assim, de 3 em 3 meses, uma vez no ano, pode ser pesado, irmão, mas ele quer que eu vá todo dia. Mas em várias vezes que eu fui na casa do irmão Naldo, eu nunca tinha visto uma imagem de Jesus, aquela estátua de gesso. E teve um dia que eu cheguei na casa do irmão Naldo, e os meus olhos foram naquela estátua de gesso, e eu disse: minha irmã Francisca, a senhora é uma mulher crente, com essa estátua de gesso, irmão? Ela disse: pastor, isso não tem significado para mim não, porque eu sou crente, pastor, mas eu ganhei isso de presente há 14 anos atrás, e eu fui deixando aí, e está aí a estátua cheia de texto. Irmão Francisco, joga esse negócio fora, porque Deus não se agrada disso não. Olha Deus me usando, porque eu fui almoçar na casa do irmão Naldo. Você entendeu o segredo? Mas eu já tinha ido várias vezes, mas nesse dia os meus olhos se encontraram com aquela estátua. A estátua foi lançada fora, irmã Francisca lançou os textos fora, e está aí irmã Francisca na presença do Senhor. Então, irmão, muitas vezes é uma coisa simples, é o amor pelo seu irmão. Muitas vezes o que ele não está vendo, você sabe que muitas vezes ele está dentro do problema e não consegue enxergar, e você que está de fora, você consegue ter uma visão mais ampla da situação. Então seja útil a partir de hoje ao seu irmão, procure servir, que o irmão Naldo, todas as vezes quando olhar para o irmão Carlos, diga: eu quero servir o irmão Carlos, que a Janaína, quando olhar para a Gisele: eu quero servir, como é que eu posso ser útil? A irmã Gisele: sabe qual é a minha oração, irmão? Pela vida de cada um dos irmãos. Deus, me dá o privilégio de ser útil a cada um. Me dá o privilégio de ser útil. Eu quero comprar as guerras dos meus irmãos. Por quê, irmão? A partir do momento que você tem empatia, que você se coloca no lugar do seu irmão, Deus se agrada. Enquanto você cuida das feridas deles, Deus está cuidando das suas feridas, estancando os seus sangramentos.
Mas quando você está em uma situação de egoísmo, irmão, só olhando para o seu sofrimento, olhando para a sua dor, com um sentimento de autopiedade, tentando se proteger, você vai sofrer. A irmã Jéssica sempre diz: pastor, o senhor sabe qual é o melhor momento do meu dia? É quando eu vou para a igreja. Eu estou realizado, eu estou feliz. Eu me encontro em Cristo. Eu digo: irmã Jéssica, o meu também. Eu posso fazer tudo, me divertir, fazer tudo durante o dia, mas quando eu venho para a igreja, irmão, eu me encontro. Eu me encontro em Cristo, eu me encontro nos irmãos. Neste momento que nós temos aqui de coinonia. Então valorize, irmão. Olha quantos têm a dificuldade de valorizar. Sabe, irmão, a gente tem uma dificuldade que tem os irmãos que só vêm na terça-feira. Tem os irmãos que só vêm na quinta. E tem os irmãos que só vêm no domingo. E tem alguns irmãos que vêm de 3 em 3 meses. Tem irmãos que vêm uma vez por ano. Tem irmãos aqui na igreja que vêm de 5 em 5 anos, irmão. Estamos aqui há 6 anos, tem um irmão que vem uma vez. Pastor, eu não preciso não, porque eu já conheço a Bíblia. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Eu digo: irmão, como é que tu serve a Deus em casa? Ah, pastor, Deus me entende. Entende não, irmão. Entende não. É mais cômodo para você. Mas quando você precisa comprar cereais, mantimento, você não vai no supermercado? Ou não vai? Quando você precisa trabalhar, você coloca a cara fora de casa e vai lá ganhar seu pão. Mas quando nós falamos sobre o reino de Deus, não, Deus entende. Não, irmão, Deus não entende. Precisamos sair às ruas, os becos e vielas. Precisamos estar em momentos como aquele, no café solidário, servindo os nossos irmãos. A minha esposa sempre diz: mas ele dá tanto trabalho. Ele carrega, hoje a gente vê com o carro do irmão Carlos cheio, o meu, né, cheio de equipamento. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho, porque para fazer para Deus tem que fazer bem feito. Dá trabalho. Mas quando a gente faz isso, irmão, a gente está pensando em quem? Nos nossos irmãozinhos ali. A palavra está sendo semeada no coração deles, né? Deus está alcançando. Se porventura nós não estivéssemos ali, nós não teríamos conhecido o irmão Carlos, né? A sua companheira. Eles iam passando, ele parou, ficou, adorou a Deus conosco, voltou, agora trouxe reforço. E é assim que acontece, irmão. É assim que acontece. A gente precisa servir. Mas o outro pensou: para que tudo isso, pastor? Para que tudo isso? Sabe, irmão, se porventura nós fôssemos uma igreja e se preocupássemos em lotar um espaço, pode ter certeza, irmão, faltaria lugar para o povo sentar aqui. Mas somos uma igreja missionária, irmão. Eu posso lhe dizer que essa igreja cuida de centenas de pessoas. Centenas de pessoas que nunca nem vieram aqui, que estão sofrendo com esta epidemia dos desigrejados, que não estão entendendo o perigo que estão correndo. A todo momento os irmãos perguntam: e irmão fulano de tal, ele decidiu ser um desigrejado. É lamentável, irmão. É lamentável, mas as pessoas, elas estão desanimando na fé. É muito cômodo, irmão, você pegar o seu celular e assistir uma pregação, ouvir um louvor. É muito cômodo. Mas é necessário você servir a Deus, e não tem outra forma de você servir, irmão, e ser lapidado por Ele, do que estar em coinonia com seus irmãos. Amém? Fique de pé, nós vamos orar encerrando. Logo mais voltaremos para os nossos lares. E você vai fazer uma oração: Deus, eu não quero ser um desigrejado. E o maior perigo que você corre, irmão, é ser um desigrejado dentro da igreja. Como é que você é um desigrejado dentro da igreja, irmão? Não encontrando o seu espaço para servir, né? Como é que você serve na igreja? Qual é a sua utilidade? Você canta, você prega, você limpa, o que é que você faz? Pergunte a Deus: Deus, eu quero ser útil. Eu tenho uma utilidade, eu tenho uma ferramenta, eu não sei qual é, mas o Senhor identifica aí. Eu sou daquele, irmão, eu peço tudo. Eu digo: Senhor, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero limpar. Irmão, você sabe qual é os momentos mais felizes na minha vida? É quando as irmãs não limpam a igreja e eu pego a vassoura e começo a limpar, porque eu me sinto tão útil, irmão. Me sinto tão útil. Eu fico feliz ali varrendo ali na frente, o povo passando, olhando assim. Eu varrendo, dizendo: que coisa boa, como é bom ser útil, irmão. Como é bom ser útil. Não é ser útil só aqui em cima do púlpito, não. É ser útil ali. É ser útil quando o irmão liga: pastor, eu preciso que me leve no hospital. É ser útil quando alguém precisa de um aconselhamento. Quando alguém está à beira de um abismo.
e pede uma ajuda. Quando alguém está passando fome, diz: pastor, me ajude. Muitas pessoas passam na frente dessa igreja e dizem: essa igreja é uma igreja que ajuda os pobres. Podemos não ter pegado muitos nomes aí, irmão, mas uma referência a gente pegou. A igreja que cuida dos necessitados. Porque estamos há 6 anos aqui, mas nunca houve um necessitado que chegou por esta porta e saiu daqui com as mãos vazias. Qualquer um que chegue hoje aqui, a gente tem para alimentar, tem para cuidar, tem para suprir, porque Deus tem cuidado desta igreja, para essa igreja cuidar daqueles que mais precisam. Então vamos orar? Deus, mediante a tua palavra, eu peço a ti tão somente que o Senhor nos livre desta epidemia de desigrejados que tem assolado o mundo inteiro. As pessoas estão preguiçosas, sem comprometimento, acomodadas, ó Pai. Mas eu peço a ti, desperta a tua noiva, que venhamos te servir, que não venhamos ter medo, ó Pai, de relacionamentos, que venhamos cuidar um dos outros, incentivar uns aos outros. Por mais que seja difícil, ó Pai, precisamos fazer a nossa parte, porque se aproxima o dia da tua vinda. Então seja conosco, aplique a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.